O ouvinte da Rádio Bandeirantes quer saber os números de mais uma pesquisa que está sendo divulgada para a corrida eleitoral 2022. Pesquisa do Paraná Pesquisas, parceiro aqui da Rádio Bandeirantes, que sempre nos entrega esses levantamentos em primeira mão para dividirmos os números com os nossos ouvintes. Essa aqui é o cenário eleitoral para presidente da República. Antes dos números, meu bom dia ao Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente. Murilo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia, Pedro, Cláudio e os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Rapidamente aqui aos números da pesquisa do Instituto Paraná, a corrida para a presidência da República 2022, antes dos comentários do Murilo e também da bancada do Jornal Gente. No cenário estimulado 1, temos aqui os principais colocados na pesquisa: Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Dória, Janones, Simone Tebet. Lula, nesse levantamento, tem 40% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 35,2%, ou seja, 4,8 pontos percentuais separam, na pesquisa do Instituto Paraná, Lula de Bolsonaro. Ciro Gomes vem na sequência com 7,4%, Dória com 3,2%, André Janones 2,4%. Os outros candidatos têm menos de 1% das intenções de voto. Num outro cenário, sem Ciro Gomes, o resultado é o seguinte: Lula, 42,6%, Jair Bolsonaro, 35,7%, e aqui se percebe um aumento da distância entre Lula e Bolsonaro, porque Lula recebe boa parte dos votos de Ciro Gomes. João Dória, 4,9%, André Janones, 2,5%, Simone Tebet, 1,2%. São esses os dois principais cenários do Instituto Paraná. E eu já passo aqui a palavra ao Murilo Hidalgo para que ele conte para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Você que tem tanta experiência em pesquisa, Murilo, o que está te chamando a atenção no levantamento agora feito no mês de maio? Bom, Thaís, a diferença diminuiu, né, em relação à pesquisa passada. A diferença era 6 pontos. A diferença em relação à pesquisa passada, o Bolsonaro tinha 32,7, foi para 35,2, subiu 1,5 ponto. Essa foi a diferença em relação à pesquisa passada, o que mostra que o candidato Jair Bolsonaro continua subindo. Agora, a pergunta que fica também se ele não está batendo no teto dele por causa da rejeição. Outro candidato que subiu foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes também deu uma subida em relação à pesquisa passada. Quanto à divisão do eleitorado, continua praticamente a mesma de todas as pesquisas. O Bolsonaro tendo muita dificuldade no eleitorado feminino, o Lula tendo essa dificuldade no eleitorado masculino. Por faixa etária, a primeira faixa etária e a última são as que mais votam no candidato Lula, e por escolaridade, o Lula tem uma ampla vantagem nas pessoas com ensino fundamental. Por região, o Bolsonaro vence muito bem no Sul, e no Nordeste há uma grande vantagem do candidato Lula. Murilo, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. A gente percebe, assim, olhando a pesquisa pelo recorte das faixas etárias, né, que há um crescimento marcante do atual presidente da República. Por exemplo, na faixa dos 35 aos 44 anos, que é uma faixa ali, né, de formadores de opinião, das pessoas que estão mais profissionalmente, economicamente ativas, etc., ele cresceu 5,8%, o presidente da República, né? E entre os eleitores de 45 a 4%, entre 35 e 44 anos, o presidente cresceu 4% e incríveis 5,8% entre os eleitores de 45 e 59 anos, que é exatamente a faixa etária que tem o maior número de eleitores, né? A gente verifica também que o ex-presidente Lula está lá nos 40, não desce, mas também não sobe, né? Eu queria que você fizesse uma apreciação sobre essas duas constatações, e a segunda é exatamente o fato de que o ex-presidente estava lá em 40, um mês atrás, já, enfim, chegou nesse 40 e não passa dos 40. Isso é o teto do Lula? Pelas nossas pesquisas, Cláudio, fica muito claro que esse é o teto do Lula. Da mesma maneira que ele tem dificuldade para subir, para o Bolsonaro ele está tendo dificuldade para cair. Tem o outro lado também. Ele tem dificuldade para passar, mas também não está caindo.
Quanto às faixas etárias, Cláudio, muito bem comentado isso, nessas faixas etárias o Bolsonaro vai melhor, mas tem uma explicação, porque a maioria dos entrevistados de escolaridade fundamental, onde o Lula vai melhor, estariam na primeira faixa e na última faixa etária também. Murilo, Sônia aqui, tudo bom? Enfim, o quadro, como você adiantou, já na última pesquisa, era aquilo que você tinha falado do cenário bem definido. O tempo passa, a campanha, né, ela está crescendo à medida que o tempo passa, mas a gente vê que o Ciro Gomes já declarou que não desiste de jeito nenhum de sua campanha e ele cresceu. Levando em conta essa hipótese, pode vir ser decidida a eleição no primeiro turno, porque muita gente também ainda não desistiu do Ciro para o palanque, né? Olha, Sônia, primeiramente, bom dia. A gente fez essa opção sem o Ciro para mostrar que o eleitor do Ciro, se ele desistir ou num provável segundo turno, vai mais para o Lula. Então, a gente considera que hoje o Ciro Gomes era que nem o Sérgio Moro para o Bolsonaro, é uma poupança, né? Que lá na frente, ele desistindo ou no segundo turno, esse voto, num primeiro momento, migra mais para o candidato Lula. Agora, basta saber, Sônia, assim, a eleição não começou, certo? O Ciro Gomes é um candidato diferente. Precisamos ver se ele vai virar as baterias dele, tanto mais para o Bolsonaro, vai virar mais para o Lula, porque para ele crescer, ele cresce em cima do eleitorado do Lula, ele também não cresce em cima do eleitorado do Bolsonaro. Então, para ele ter alguma chance de crescimento maior e ter alguma chance de disputar um segundo turno, ele vai ter que tirar voto do Lula, não do Bolsonaro, que é mais difícil. É uma situação muito semelhante à do Sérgio Moro. Agora, basta saber também, se o Ciro Gomes, na próxima pesquisa, no mês de junho, ele chegar em 2 dígitos, vamos supor que ele continue crescendo, ele chega em 2 dígitos, isso pode ajudar o Bolsonaro a passar o Lula. Porque se o Ciro crescer, ele vai tirar voto do Lula. Então, são 2 fatores, ao meu ver, que podem fazer o Bolsonaro, se ele vier a ultrapassar o Lula, o crescimento do Ciro e esse próprio crescimento do Bolsonaro. Mas eu apostaria agora muito mais no crescimento do Ciro do que o próprio crescimento do próprio presidente, que, ao nosso ver, também vai chegar num teto de 40 e ali, pela rejeição dele, que já está muito próxima do Lula também, passar dessa barreira. Aí é a campanha. Quando começar a campanha no rádio, na TV, aí as coisas tendem a mudar com uma maior velocidade. Nós estamos entrevistando aqui o Murilo Hidalgo, né, que realizou mais um levantamento, está trazendo os números aqui, como sempre, para os ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Murilo, o que a gente pode falar a respeito das influências externas que nós vamos ter nessa eleição de 2022? A eleição de 2018 ela foi muito diferente, se apostava ali num crescimento de alguns candidatos com o início da propaganda partidária. Essa eleição de 2022 já começa muito mais polarizada porque são 2 nomes muito fortes, populares, né, que têm uma grande legião aí de seguidores, que despontam com uma distância muito grande, né, do segundo pelotão. Você vê a possibilidade aí de uma mudança desse quadro depois que nós tivermos as convenções partidárias, que começar o horário no rádio e na televisão, ou a tendência mesmo, pelo que você analisa até agora, é dessa polarização se manter assim, pelo menos no começo do segundo semestre? Olha, Pedro, tem que acontecer alguma coisa para a terceira via ter alguma esperança de vitória. Até agora, as pesquisas muito claras, tanto as qualitativas quanto as quantitativas, da dificuldade da terceira via em crescer. Eu não tenho dúvida que de agora em diante, com a desistência do Sérgio Moro, o principal nome da terceira via passa a ser o Ciro Gomes. Tá? Ontem o Luciano Bivar, através de um vídeo, se declarou candidato, né, diz que a União Brasil está fora dessa possível aliança terceira via, o que dificulta, ao nosso ver, ainda mais a chance de um crescimento dessa terceira via. O Ciro Gomes, ao mesmo tempo, jamais disse que participaria desse encontro com eles, dessa terceira via. Então, ele não se considera dentro desse acordo PSDB, União Brasil, e União Brasil e PSDB, né, para ver se eles chegam na união de uma terceira via. Agora, cada vez mais difícil, com essa decisão do União Brasil ontem, com o Dória sendo candidato e com a Simone sendo candidato, fica ainda mais difícil a missão da terceira via. E aí, Murilo, vai aí, Cláudio. Não.
O que eu queria perguntar para o Murilo é qual é aqui a análise que ele faz a respeito do percentual de votos que tem nesse momento na sondagem o presidente Jair Bolsonaro em relação às pesquisas de avaliação e aprovação do governo e da pessoa do presidente. Porque quando a gente olha na pesquisa Paraná, Murilo, por exemplo, na avaliação da administração do presidente Jair Bolsonaro, 45,4% dos entrevistados a consideram ruim ou péssima, 32% consideram a administração Bolsonaro ótima ou boa, e tem aqui o meio de campo regular, 21,7%. Qual é a influência que isso tem na decisão de voto? E é esse regular aqui que pode fazer a diferença para mais ou para menos na campanha do presidente? Com certeza, Thaís. A gente vê que o presidente ele vem melhorando timidamente, mas cada pesquisa ele melhora o percentual de aprovação do governo dele, mas ainda tem um percentual muito alto de pessoas que o desaprovam, certo? Por isso que no início a gente falou, ao meu ver, o presidente Bolsonaro também vai ter um teto. Vai chegar um momento que ele também vai parar de crescer, aí vai precisar da campanha para fazer crescer. Agora, tanto Lula quanto Bolsonaro, em cima das suas rejeições, eles têm uma vantagem, certo? Que muitos dos eleitores, você sente isso nas pesquisas qualitativas, votam neles, não porque eles são os melhores candidatos, para o outro não ganhar, né? Então isso, mesmo as pessoas desaprovando o Bolsonaro, podem votar no Bolsonaro, porque rejeitam mais o Lula. E a mesma coisa em relação a Lula a Bolsonaro. E é bom a gente destacar os números, né? Foi um crescimento substantivo, né, da aprovação do governo Bolsonaro de um mês para o outro, entre 2 de abril e 2 de maio, né, da pesquisa do Paraná. Foram 5,2% de crescimento na aprovação. A aprovação cresceu de 37,2% para 42,9%. Não é pouca coisa, né? Em um mês apenas, né? E também a desaprovação diminuiu 4,8%, caiu de 58,2%, que é muito, muito alto mesmo, e continua muito alto, né? Caiu para 53,4%. Mas como diz o Murilo, muita gente que desaprova um e outro, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, acabarão votando neles. Exatamente, Cláudio. Murilo, qual que é a próxima? Quando está programada aí? A próxima, Ceará. Ceará? Ceará. O Murilo está fazendo um mapeamento aí, porque as eleições estaduais têm muito impacto, né? Também na eleição nacional e vice-versa. Um abraço para você, obrigado pela participação, até a próxima, hein, Murilo? Obrigado, Pedro, obrigado a todos, sempre à disposição dos amigos da Rádio Bandeirantes.